Bom, eu não sei se você assistiu o vídeo do Felca falando sobre a adultização de crianças que foi postado, né, alguns dias atrás. E esse vídeo gerou polêmica, gerou politização, gerou muita luta, militância. Até agora tá difícil a gente decidir e até entender tudo. E realmente é um problema muito sério que precisa ser questionado, entendido, estudado. Precisa ser, inclusive, assistido se você não assistiu o vídeo. E a gente vai falar exatamente sobre essa temática no vídeo de hoje, que é a adultização de crianças no nosso Brasil. Meu nome é Pedro. Eu sou a Ana. E a gente está aqui no podcast, que é meio que react, meio que vídeo, meio que para comentar algo do momento. E você está no canal do Antítese, um canal que a gente fala sobre teologia, fala sobre apologética, fala sobre, enfim, vários conteúdos. A gente está lá no Instagram e a gente também está aqui no YouTube. Se você é novo aqui, né, tá acompanhando agora o canal, se inscreve agora, né, ativa as notificações para você não ficar por fora do que a gente tem postado. Bom, é isso aí. Adultização de crianças, um vídeo forte, que foi postado alguns dias atrás, já tem 38 milhões de visualizações, vídeo muito sério. Você assistiu, Ana? Eu assisti. O que você achou? Dá de embrulhar o estômago, né? Assim, a gente percebe como a gente tem uma situação difícil de se resolver, certo? Porque é um problema realmente muito grande, né? Aí a gente, como ele mesmo diz no vídeo, né? É só o começo, assim, ele mostrou poucas coisas, né? Se você não assistiu, né? Numa parte do vídeo, ele inclusive abre, né, uma conta nova no Instagram e ele começa a acessar imagens de crianças, né, que estão sendo sexualizadas. Para aqueles que não assistiram o vídeo, tenho certeza que a maioria já assistiu, mas o que é esse vídeo? Né, eu também assisti, acho que foi no sábado, se eu não me engano, passado, eu assisti o vídeo. O que é esse vídeo? O vídeo ele demonstra, né, como funciona a monetização, né, na verdade, da imagem da criança nas redes sociais. Por quê? Né, a verdade é que a imagem de crianças é muito bem paga, né? Então a gente vê que tem pais, né, que estão usando da imagem dos seus filhos, né, para promover, né, a sua imagem, a imagem deles, né? Então é uma imagem às vezes sensualizada da criança, colocar a criança em uma posição, né, ali. E aí como na verdade a partir dessas imagens, né, a gente vê milhares de pessoas comentando, né? Então a gente tem ele, né, denuncia no vídeo de diversas pessoas que estão fazendo comentários embaixo dessas fotos e imagens que são de fato pedófilos, né? Pessoas que estão ali para explorar as crianças, né? Para compartilhar essas imagens, para pegar essas imagens depois e repostar essas imagens, né? Enfim, a gente tem um problema muito sério com isso nas redes sociais, né? Então a gente vê que na verdade é um problema que precisa ser contido, mas a maneira dele ser contido é difícil, né? Então esse que é o maior problema aqui, porque infelizmente nessa pauta muitas vezes ela tem, né, sido tomada, né, tanto pelos polos políticos, e aí como se resolve isso? É muito difícil, né? Então, acho que o vídeo, então, ele vai falar sobre o poder da imagem da criança. Exatamente. Principalmente nessa área de sexualidade, né? Que é uma coisa muito forte. E o que tem acontecido como resultado disso, né? A gente falou sobre o que é o vídeo. Se você puder depois entrar lá, inclusive assistir, acho que é interessante, né? E tá bem alta. Para quem for mais velho, né? Para quem for mais velho. O que tem acontecido agora, pra gente falar de maneira um pouco mais política, né? A gente tá vendo uma repercussão que foi boa, porque muita gente foi assistir e foi, inclusive, denunciar ao ponto de alguns canais e Instagrams aí caírem. Mas não só isso, algumas pautas políticas acabarem se apropriando dessa causa para tentar militar e tem sido tentado passar leis e coisas do tipo, até com relação à regulamentação de redes sociais e coisas do tipo, que não é nem o tema do vídeo de hoje aqui, a gente não quer nem falar especificamente sobre essa temática, né, tentar inclusive politizar, esse não é o ponto do vídeo, né, mas o fato existe. Antes mesmo do Felca falar sobre esse assunto, sim, outras pessoas já estavam falando, outros até políticos já estavam falando, a Damari já estava acho que lutando, estava explicando para mim, né? Outras pessoas já foram... senadores, deputados, né? Foram Ana Campanholo falou sobre diversas leis que ela tem tentado passar no estado de Santa Catarina. Então, não é uma luta sozinha e também não é uma luta de um partido, né? Não deve ser uma luta de um partido. Não deve, se a gente quer, de fato, vencer esse problema, sim, a gente tem que pensar num problema para todos, certo? Porque a gente quer defender a infância, né? Sim. Esse que é o principal objetivo, né? Talvez até do Felca com esse vídeo, né? Não foi tanto gerar essa coisa da direita e da esquerda, né? Enfim, mas é verdade que tem muitas pessoas lutando em prol das crianças e tentando fazer com que, né, as crianças sejam cada vez mais, especialmente nas redes sociais, que elas sejam cuidadas, né? Zeladas pela vida delas. Mas daí, uma coisa que eu queria... Talvez...
é uma pauta interessante pra gente falar nesse vídeo, nesse podcast. É sobre, primeiro, a consequência dessa erotização, né? Da onde vem esse problema. A gente já falou várias vezes aqui, o último podcast que nós soltamos, um tempo atrás, na verdade, foi sobre revolução cultural e essa revolução sexual que aconteceu. Já falamos em outros vídeos aqui, outras temáticas falando sobre esse problema, que é algo que é muito forte, que tem sido empurrado para a nossa sociedade, mas quando você tem uma relativização da moral, como isso afeta não só a ética social da sociedade, né, de um país, mas afeta até mesmo o certo e o errado, a ética do nosso olhar para as crianças. Porque o que ele denunciou é algo muito pequeno perto de um monte de gente, muita coisa que acontece, que está presente, que a gente vê o tempo todo acontecendo, né? E não só isso, através das músicas, dos bailes funk que acontece, as festas, vídeos, toda hora você vê coisas desse tipo e isso tá acontecendo. O problema é que os nossos olhos, muitas vezes, a gente acostumou tanto com essa realidade que as pessoas passam a não ver problema, né? Vira e mexe a gente vê nas notícias, né, de menores recém-nascidas até, crianças recém-nascidas que são abusadas, né, por um pai, por um avô, por um parente. A criança acaba no hospital ali e algumas, inclusive, morrem por conta de um abuso feito ali pela família, Sim. Né? Não só isso, eu tava lendo outro, né, essa semana de uma mãe que foi num baile funk e deixou o filho de 5 anos cuidando da bebê de 5 meses. E ela falou pro filho, dá uma mamadeira pra sua irmã se ela chorar. E aí, claro, né, a criança de 5 meses engasgou, e o irmão tava ali, não conseguiu, né? Então, assim, a gente vê, existe um problema muito sério, né? Até em relação à família. Acho que foi isso uma coisa que o Felca falou no vídeo bastante, que eu achei bem marcante, assim. Tem a ver com a estrutura familiar. Pais irresponsáveis, né? Pais que monetizam a imagem dos seus próprios filhos, que criam conteúdo dos seus próprios filhos, né? Que colocam seus filhos na rede social para ganhar dinheiro, né? Isso é algo que, pensando, né, de maneira assim, pensando ontologicamente, até no sentido, qual o sentido de você ter uma família, se dentro da própria família a gente tem uma família totalmente desestruturada, né, uma família em que os pais não são pais de verdade, né, não cuidam dos filhos, não zelam pelos seus filhos, né, então o que a gente tem é um problema social, mas também é um problema interno, um problema do pecado, o pecado afetando o coração do homem, né? Sim. Aí, outro problema que eu tava pensando, outro ponto que eu estava refletindo, olhando para esse assunto, é como a sociedade se comoveu olhando para esse vídeo, porque foi algo muito forte, e ainda tá, né, agora que a gente está gravando, faz alguns dias que foi postado, o pessoal tá falando muito sobre esse assunto, mas de como as crianças são um reflexo da sociedade, dos adultos, dos mais velhos. Verdade. As crianças, elas vivem exatamente o que os mais velhos vivem, então elas são um reflexo disso. E assim, se a gente vê problema aos nossos olhos de crianças fazerem essas coisas, e daí eu não tô falando só de cristãos, de nós cristãos olharmos para esses problemas de maneira até refletindo sobre como é errado, como, né, mas a sociedade como um todo, que não é nem cristã, também tá falando e condenando isso. Olha só, uma criança fazer isso, uma criança dançar, uma criança se expor dessa maneira. Uhum. Aí a gente dá um passo atrás e fala, tá, mas a gente tá condenando uma criança a fazer isso. Mas daí, ao mesmo tempo, a gente tem adultos fazendo isso. Não é incoerente, tipo... É uma hipocrisia, né? Eu tava refletindo sobre isso, sobre como... você percebe que é quase que uma raiz de orgulho, no sentido de que... eu determinar pra minha vida o que eu posso fazer. Eu viver minha vida da forma que eu quiser mesmo. Só que, pra criança... Não, você não. A criança não pode, né? E qual que é a linha, né? Tipo, por que para uma criança seria errado e para um adulto não? Exatamente. As crianças são um reflexo dos seus pais, exatamente isso, né? Então, se uma criança tá vendo, né, a sua família se expor dessa maneira nas redes sociais, né? Inclusive, eu vi um vídeo depois, né, que foi de uma menina que, inclusive, o Felca tava fazendo uma denúncia ali no vídeo dela e da mãe dela. Não eram vídeos erotizados, mas eram vídeos da menina fazendo coisas assim, meio que se expondo nas redes sociais, tipo, comendo coisas apimentadas, sei lá, tipo, fazendo gracinha, assim, sabe? Só pra gerar esse fluxo, mas ela tava se expondo, né? E aí ele fala sobre isso, e a menina foi nas redes sociais pra defender seus pais, né, pra defender sua mãe, seu pai, que eles não tinham feito nada, assim, em relação a... Não tinham, assim, colocado a imagem dela, né? Mas todo mundo olhou pra esse vídeo, né? E, assim, olha pra isso
é errado. Pra mim, é errado você colocar uma criança na rede social e você fazer a sua filha se expor dessa maneira só para você gerar conteúdo e para todo mundo ficar assistindo, né? E aí, dessa maneira, você ganhar dinheiro, né, em cima dos seus filhos. Então, mas se os pais fazem isso, né? Se você vive das redes sociais se expondo dessa forma, por que os seus filhos não poderiam, né? Então a gente tem como se fosse a gente tem incoerente realmente, né? É uma moral incoerente. É algo contraditório, mas daí a gente precisa pensar como cristãos e o que a Bíblia nos diz. Teologicamente falando, a gente precisa refletir. Mais uma vez, a gente sempre fala isso, né? Não condenar por condenar. As pessoas não conhecem a Deus. Estou falando aqui, esse vídeo é para cristãos aqui, a gente refletir que isso é reflexo de pessoas que não conhecem a Cristo, não foram salvas por Ele. Esse é o problema do pecado, exatamente. Porque você percebe como é contraditório a gente condenar os atos de uma criança se sexualizar, uma criança fazer isso, mas a sociedade viver isso de maneira geral, ou escutar uma canção onde os influenciadores vivem isso, as pessoas estão assim... Os modelos da sociedade são esses, né? Exatamente. Se o modelo da sociedade é a Anitta, o que você vai esperar das crianças que assistem os vídeos da Anitta, né? A gente não pode esperar diferente. A gente vai esperar crianças que vão ser exatamente o mesmo comportamento, vão agir da mesma maneira, vão falar da mesma forma, vão se vestir da mesma forma. Né? Então, quando os modelos da sociedade são esses, então não há o que se esperar. A gente vai ver exatamente isso acontecendo na sociedade inteira, né? Sendo corrompida pelo pecado. Né? Exatamente. Mas, então, a ideia é que não é só simplesmente condenar, mas é dizer que tem a ver com o pecado. E do que o pecado causa, né? Nisso tudo comove. E daí a gente precisa refletir como cristãos qual tem sido a nossa atitude. Porque a pauta da santidade ou de uma vida que reflete Jesus é algo que a igreja... Nós falamos bastante sobre isso. Mas você percebe como é algo muito real para nós. Porque aí vai até a minha visão como pastor. Muitas canções que cristãos cantam, né? E daí não falando sobre músicas cristãs propriamente, mas de como é natural para muita gente, até mesmo que está na igreja, não prestar atenção naquilo que está escutando, as pessoas que estão influenciando as nossas vidas e principalmente as nossas famílias, os nossos filhos. Talvez você tenha um filho ou alguém próximo a você aí na sua família que é um adolescente ou é criança e o resultado direto da influência direta, né? É exatamente essas pessoas próximas e esses influenciadores, essas pessoas que estão... Qual vai ser o resultado disso? O que vai gerar? Né? O que vai gerar lá na frente? A gente precisa, como igreja, refletir, falar sobre santidade na perspectiva de Deus, mostrar para os nossos daí adolescentes, jovens, né? Eu sou pastor de jovens, e essa é algo muito importante para nós entendermos que aos olhos de Deus o porquê que o Felca falou é errado. Não é errado porque é simplesmente errado. É errado porque é pecado, mas é errado porque desagrada a Deus. É errado porque Deus não nos criou para isso. É errado porque, aos olhos de Deus, uma criança como essa, ela é preciosa para Jesus, né? Falo das crianças lá do vídeo que foi postado. E, mais uma vez, a resposta daí eu falo, né? Ela tá em Deus. Mais do que simplesmente uma denúncia, mais do que simplesmente um projeto de lei mesmo que tem que passar, eu creio em algumas coisas. Não todos os projetos naturais, de lei. Não todos os projetos de lei que estão sendo falados aí, que os caras estão se apropriando de algumas pautas, né? Mas a resposta está em Deus, né? No final, a mudança está em um coração rendido a Jesus. Sei lá, e se a gente estruturar a sociedade, né? Não que a gente consegue perceber muito bem, né? A gente não vai bater com a Bíblia na cabeça das pessoas, né? A gente não consegue forçar uma moralidade cristã sobre as pessoas, mas vamos refletir, vamos pensar e vamos perceber, né? Como, na verdade, uma sociedade que tem o seu fundamento, né? Na palavra, na santidade, na honra das pessoas, na dignidade de cada pessoa, como você tem pessoas que se veem dessa forma e se tratam com essa dignidade, com esse respeito, né? Então, se a gente quer ter famílias que reflitam isso, né? Que reflitam essa santidade, honra, respeito, a gente precisa trazer alguns valores de volta, né? Valores, princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, né? Que cada pessoa é importante, né? Que a nossa vida é importante.
e que nosso corpo é importante também, zelar, né, pelo cuidado do nosso corpo. Então, é algo, assim, que chamou muita atenção de todo mundo, né? Mas, na verdade, a resposta não está em leis e leis e leis, porque o problema é muito mais profundo e é o coração das pessoas, né, que está por trás de tudo isso. Bom, é isso aí. Acho que é um assunto meio polêmico. Espero que você tenha sido edificado de alguma forma aqui. Acho que é um diálogo, uma conversa que a gente precisa ter. E eu sei que é um assunto, mais uma vez, difícil da gente tratar, mas que a gente possa, como igreja, refletir, pelo menos, né? Do que a gente está fazendo, escutando ou assistindo, ou as crianças, adolescentes próximos a nós estão vivendo tudo isso, né? E, bom, é isso aí. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, mas se não, que Deus possa abençoar você. A gente se vê no próximo vídeo, né? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para você não ficar de fora do que a gente tem postado. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Valeu! Até mais!